Uma mãe ficou animada quando descobriu que ia dar à luz a gêmeos, porém em seguida o médico compartilhou um segredo que deixou a mãe chocada. Lauren Perkins e seu marido David sempre quiseram ter filhos, eles sabiam que seriam pais incríveis e tinham muito amor para dar. Havia algo em ter filhos que simplesmente os atraía e os dois falavam há muito tempo sobre começar uma família. No entanto, coisas assim são muito mais fáceis de dizer do que fazer e, apesar de tentarem por mais de um ano, eles ainda não tinham conseguido conceber. Para clarear suas mentes e decidir os próximos passos, Lauren e David reservaram uma viagem para a Nicarágua com alguns amigos. Lá, eles conversaram abertamente com seus amigos sobre as dificuldades para conceber. Eles admitiram que estava sendo muito difícil para ambos, pois imaginavam que já teriam um filho até aquele momento. Foi então que um de seus amigos, um padre, se pronunciou e disse para eles não se preocuparem, pois Deus tinha um plano para eles e algo bom resultaria de tudo isso. Lauren e David não eram particularmente religiosos, mas ainda assim levaram as palavras reconfortantes a sério. Mal sabiam eles que essas palavras se mostrariam bastante proféticas. Lauren e David eventualmente voltaram para casa, no Texas, com as palavras do padre praticamente esquecidas em suas mentes. Mas enquanto estavam na Nicarágua, eles haviam elaborado um plano. Eles queriam experimentar a inseminação artificial e colocar o processo de fertilização nas mãos de profissionais médicos que sabiam exatamente o que estavam fazendo. As chances de concepção certamente seriam muito maiores do que o normal. Infelizmente, porém, Lauren abrigava uma preocupação secreta de que ela não era boa o suficiente e que estava destinada a nunca ter filhos. Mas as preocupações de Lauren eram infundadas, e após o primeiro processo de inseminação, ela descobriu que finalmente estava grávida. Ela e David ficaram radiantes e lágrimas escorreram de seus rostos quando descobriram que haviam esperado tanto tempo por um bebê e agora seu sonho havia finalmente se tornado realidade. Em sua primeira consulta de rotina, as enfermeiras disseram a Lauren que seus níveis de HCG, um hormônio geralmente produzido pela placenta, estavam bastante altos, o que geralmente indicava que havia mais de um filho crescendo ali. Nem Lauren nem David conseguiam acreditar no que estavam ouvindo. Antes, eles pensavam que nunca poderiam ter filhos, e agora podem ter 2 ou talvez até 3 bebês. O casal feliz até brincou que os bebês eram como ônibus, você espera por um por muito tempo e então 2 ou 3 aparecem de uma vez. Foi incrível como suas vidas mudaram rapidamente. A partir daquele ponto, Lauren e David finalmente começaram a fazer preparativos para a chegada de seus filhos. Primeiro, eles foram comprar roupas. Eles não sabiam se teriam um menino ou uma menina, mas se divertiram muito escolhendo roupas adoráveis que combinariam com os bebês, independentemente de seu gênero. Enquanto fazer compras para um bebê já era caro o suficiente, fazer compras para 2 ou até potencialmente 3 era simplesmente loucura. Ainda assim, nenhum dos futuros pais perdeu nem um pouco da empolgação enquanto faziam compras para seus futuros bebês. Os meses passaram e Lauren começou a ficar cada vez maior. Agora estava claro que definitivamente havia mais de um bebê crescendo dentro dela. Seu estômago havia se tornado grande e distendido, e todo o seu corpo doía. Certamente era um esforço, e isso não era algo que Lauren havia considerado antes de engravidar. Ainda assim, David permanecia ao seu lado, apoiando e ajudando-a durante a gravidez. Eles superariam isso juntos. Finalmente, chegou a hora de fazerem um ultrassom. Isso permitiria que os médicos olhassem dentro de Lauren e vissem como os gêmeos, ou talvez trigêmeos, estavam indo. Eles poderiam ver se estavam crescendo adequadamente e se tudo estava como deveria ser. Lauren e David estavam empolgados para ver as primeiras imagens de seus bebês e foram animadamente para o hospital para a consulta. Eles sabiam que algo grande e emocionante estava prestes a acontecer, mas o que nenhum deles percebeu era que seria surpreendente a situação. O casal chegou ao hospital e sentou pacientemente na sala de espera, prontos para serem chamados pelo médico. Enquanto Lauren estava sentada lá, ela olhava em volta para várias outras mães grávidas. Embora todas tivessem barrigas grandes, a dela era muito maior e parecia um pouco diferente. Isso lhe trouxe uma mistura de excitação e uma pequena pontada de dúvida e preocupação de que sua gravidez não fosse normal. Ela balançou a cabeça e afastou suas preocupações de sua mente. Ela perguntaria ao médico quando fosse a hora dele examiná-la. Ao entrar na sala, David sentou-se em uma cadeira ao lado enquanto Lauren subia na cama, e o médico, com um ar jovial, preparava a máquina de ultrassom. Lauren questionou sobre o tamanho e a posição de sua barriga. O médico sorriu e tranquilizou-a de que pessoas que estavam carregando 2 ou mais bebês teriam uma barriga um pouco maior do que aquelas carregando apenas um filho, e essa barriga naturalmente ficaria um pouco mais baixa devido ao peso.
Lauren ficou aliviada e recostou-se enquanto o médico começava a fazer o exame, mas depois de apenas alguns momentos, o sorriso começou a desaparecer do rosto do médico. Ele estudou a tela atentamente e uma expressão preocupada começou a se formar, embora ele tentasse escondê-la quando percebeu os pais olhando. Quando perguntado qual era o problema, o médico disse a Lauren que ela definitivamente não estaria tendo gêmeos ou trigêmeos. David perguntou, sorrindo e acenando com a cabeça, mas o médico apenas balançou a cabeça antes de explicar que ele tinha contado não 2, não 3, nem mesmo 4, mas 5 bebês lá dentro. Depois de mais alguns momentos de exame, ele contou ao casal que teriam 6 filhos. Lauren estava carregando 6 bebês. Não é de admirar que ela tivesse uma barriga tão grande. Mas havia um problema: as chances de todos os 6 bebês sobreviverem à gravidez eram baixas, e a gravidez também poderia causar muitas complicações para a mãe. Eles teriam que pensar cuidadosamente, mais rapidamente, sobre o próximo passo. Era uma posição terrível para Lauren e David. Enquanto eles costumavam rezar por um único bebê, agora estavam diante da decisão de abrir mão de vários em prol dos outros e da sobrevivência de Lauren. Ainda assim, eles viram essa gravidez como seu milagre e decidiram dar a todos os bebês uma chance justa de sobrevivência. Eles iriam ficar com todos os 6. Felizmente, os médicos foram muito compreensivos e prometeram fazer tudo ao seu alcance para ajudar. Entrando na semana de parto, Lauren correu para o hospital, onde um total de 35 pessoas se reuniram na sala de parto, prontas para ajudar. O médico precisava da ajuda de 6 enfermeiras para receber os bebês conforme eles saíam da mãe, e depois de serem entregues, cada um seria levado para sua equipe médica de profissionais que os examinariam, os limpariam e os colocariam em incubadoras separadas. Era uma cena assustadora de fato, e desde o momento em que Lauren foi levada para dentro, ela sentiu um terrível senso de medo, mas David permaneceu ao seu lado, ajudando o máximo que podia. Felizmente, todos os bebês nasceram saudáveis e o médico conseguiu entregar em alguns minutos. Ainda mais incrível, Lauren não sofreu complicações inesperadas e toda a equipe médica estava radiante com o resultado. Mas ninguém ficou mais feliz do que Lauren e David, pois agora eles tinham 6 lindos bebês, 3 meninos e 3 meninas, chamados de Andrew, Benjamin, Levi, Caroline, Leah e Alison. Eles porém ainda não haviam terminado. De acordo com o médico, as próximas 24 horas determinariam o destino dos bebês. Quando crianças nascem tão prematuramente, não é raro que elas não sobrevivam à exaustão após o processo de nascimento. Então, Lauren e David esperaram e esperaram, torcendo para que todos os seus filhos se recuperassem. No dia seguinte, o médico revelou uma notícia incrível. Todas as crianças haviam sobrevivido à noite, embora ainda fossem pequenas e frágeis, todas pareciam que em breve iriam para casa com seus pais. Lauren e David não conseguiam esconder seu alívio, e até alguns membros da equipe médica derramaram algumas lágrimas de alegria. Várias semanas depois, quando a família finalmente estava em casa, os novos pais olharam para seus 6 filhos dormindo e sorriram. Seu amigo padre estava certo, apesar de todas as suas dificuldades, alguém lá em cima claramente tinha um plano para eles, e algo bom realmente veio disso tudo. Como você teria reagido no lugar de Lauren e David? Comente abaixo. Não deixe de se inscrever no canal e compartilhar os vídeos. Obrigado por assistir e até a próxima.